E aí, galera, tudo bem? Então, eu estou dando continuidade à aula lá dos efeitos coligativos. A última aula desse conteúdo nós vimos sobre pressão osmótica. Então, no nosso atendimento no Zoom, eu vou fazer uma revisão desses efeitos, vou falar da pressão osmótica com vocês, falar sobre a dissociação, né, o fator de correção de Van 't Hoff, e a gente vai fazer uma revisãozinha também aqui das leis de Raoult. Então, hoje, para as leis de Raoult, se vocês forem olhar lá no conteúdo da apostila 3, nós temos três formas de calcular essas leis para três efeitos coligativos diferentes. Então, hoje a gente vai tratar só de um, tá? Vamos fazendo passo a passo para não ficar muita coisa. E aí, no nosso encontro no Zoom, eu reviso toda essa parte e aí nós continuamos com os outros dois efeitos. Terminou isso, terminamos essa parte de propriedades coligativas. Ela não aparece mais na apostila de vocês. Mas é uma parte bem importante, tanto para o Enem quanto para o vestibular, para vocês começarem a interpretar essas questões. Né? Não é só o cálculo que é importante. O cálculo, na verdade, é o que menos aparece. Mas quando ele aparece, ele cai matando. Então a gente tem que ficar esperto, tanto para o cálculo, mas principalmente com a interpretação desses efeitos. Então vamos começar? Então, para a gente começar a falar, eu vou revisar bem rapidinho aqui o início lá dos efeitos coligativos. Quando a gente pensa em efeitos coligativos, eu estou pensando que eu estou adicionando alguma coisa a um solvente, vamos supor a água, e eu estou alterando as propriedades físicas que essa água, que esse solvente tem. Um exemplo aqui, ó, se eu considerar a água o meu solvente universal e as suas propriedades físicas, elas são constantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu conheço a temperatura em que a água começa a mudar de fase. Então, a temperatura de fusão, a temperatura em que a água começa a mudar do estado sólido para o líquido, eu sei que ele precisa atingir 0 graus para que isso aconteça, né? Além de a gente levar em consideração, claro, a pressão local. E também eu sei a temperatura adequada para que esse sistema, para que esse solvente comece a mudar de estado, vamos supor, do líquido para o de vapor, né? Porque a questão dos efeitos coligativos é levar em consideração esse equilíbrio que a gente tem do líquido vapor. Então, a temperatura adequada para essa alteração, para essa mudança, é 100 graus Celsius. E isso, de novo, vai depender muito da pressão do local. Então, os efeitos coligativos, eles dependem da pressão atmosférica ou da pressão do sistema, para que aí essas mudanças comecem a acontecer. Pense que a mudança, essa alteração do estado físico da substância, ela é uma consequência dos efeitos e a pressão a esse sistema, ok? Então, a gente já sabe que a água tem essas características constantes, né? São bem conhecidas. Agora eu vou lá e coloco sal nessa água. O sal, ele é o meu soluto não volátil. O que isso quer dizer? Que quando eu começar a evaporar, a fazer a ebulição dessa água, eu quero que ela suma daí. Esse sal, ele não vai junto. Ele não evapora junto. Porque a temperatura de fusão e ebulição do sal é muito, muito, muito mais alta do que da água pura. Então, ele vai interferir nessa passagem, nessa mudança da água de estado. Então, a partir do momento que eu coloquei sal na água ou um soluto não volátil, as propriedades físicas agora passam a ser variáveis da minha solução total. Então, a temperatura de fusão não é mais 0 graus, porque ela vai se alterar, ela vai ter uma diferença ali, ela vai variar de 0 até quantos graus o sal precisa para essa alteração. E a temperatura de ebulição também vai ser variável, né? Não é mais uma temperatura de ebulição fixa. E sempre que a gente adicionar qualquer soluto não volátil ao meu solvente, e geralmente de solvente a gente está falando de água, eu vou fazer com que essa variação das propriedades físicas aconteçam. Então, eu deixo de ter uma propriedade constante e passo a ter uma propriedade variável. Isso é o que a gente chama de efeitos coligativos. Essa dificuldade que o meu soluto causa na mudança de estado do meu solvente. Isso vai servir para qualquer um dos efeitos coligativos que nós estudamos atrás e que ainda vamos ver mais um pouquinho, ok? O que a gente tem que lembrar? Eu já vou selecionar tudo aqui, ó. Né?
para ficar bem claro. Então vamos supor que você adicionou sal a uma água e agora aquela água que antes entrava em ebulição a 100 graus Celsius, com aquele soluto não volátil dentro dela, né, na mistura do solvente, vai fazer a temperatura dela mudar. Claro que depende da quantidade, isso aqui é um exemplo qualquer, que passe de 100 para 120 graus Celsius. Quer dizer, eu preciso de uma quantidade muito grande para essa alteração, porque ela é muito grande. Então, toda vez que eu estou adicionando um soluto não volátil, eu estou alterando a temperatura de ebulição do meu solvente. Se antes era mais fácil ele começar a mudar de estado, ele evaporar a 100 graus, agora eu vou precisar de uma maior temperatura para que isso aconteça. Isso também vai acontecer quando a gente começar a analisar as outras variáveis, né? Como a gente vai tratar agora das leis de Raul ali, mais da tonoscopia, ebulioscopia e a crioscopia, então a osmocopia ficou com a parte da pressão osmótica, mas ela também sofre alteração quando eu estou tratando dos efeitos coligativos. Então pensa lá que eu coloquei um soluto não volátil no gelo, né? Vamos pensar nas cidades, nos países aí que o inverno é bem rigoroso, que tem muita neve, para que você não acorde e tenha um monte de neve na frente da sua casa, que fique super liso, que fique o gelo lá, é adicionado vários solutos não voláteis da noite para o dia nessa neve para que ela derreta, para que ela não congele pela manhã. O que esse soluto fez? Ele diminuiu a temperatura de congelamento dessa água, dessa neve, né, desse gelo. Então, se antes ela começava a solidificar a 0 graus Celsius, agora isso vai acontecer a -2. Então, quer dizer que eu estou dificultando que esse congelamento aconteça. Mesma coisa serve para a pressão de vapor das substâncias. Então, pensa que quanto maior a pressão de vapor de alguma substância, mais volátil ela é, mais fácil ela é evaporar. Se eu adicionar um soluto não volátil lá, eu estou dificultando que isso aconteça. Então, eu vou ter ali uma diminuição da pressão de vapor. Se eu estou diminuindo a pressão de vapor, eu estou dificultando a volatilidade dessa substância. Isso aqui é só um apanhado geral para a gente lembrar desses efeitos, porque a gente vai estudar eles de acordo com as leis de Raul agora. E a gente vai tratar nessa aula hoje especificamente da tonoscopia ou tonometria. É a mesma coisa, a gente vai falar de pressão de vapor das nossas substâncias, né? Das nossas misturas, dos nossos solventes. Então, o que é a tonoscopia? Pensa lá que você fez um chá e aí você vai adicionar açúcar, né? Pensa que você tem um solvente qualquer e você está adicionando um soluto não volátil. Quando você faz isso, você está diminuindo a pressão de vapor, porque você está dificultando aquele solvente a volatilizar. Toda vez que você adiciona um soluto não volátil, vamos supor a água pura, você dificultou ela volatilizar mais rápido do que aconteceria. Né? Se antes ele precisava de 100 graus Celsius e 1 atm de pressão para poder mudar de estado, agora eu estou diminuindo essa pressão de vapor e, consequentemente, vai ser mais difícil eu evaporar esse solvente. Então, sempre que eu tratar de pressão de vapor e adicionar um soluto não volátil à água ou qualquer outro solvente, eu estou dificultando a saída do solvente. O que é essa saída? É a evaporação. Então, se eu estou dificultando a evaporação, porque agora eu tenho mais coisas nessa mistura, né? Antes eu só tinha água pura, agora eu tenho um soluto que não evapora, eu vou diminuir a pressão de vapor do meu sistema, do meu solvente, né? E isso vai depender da concentração que eu estou colocando desse soluto não volátil. Então, quanto maior for a concentração, quanto mais partículas eu colocar de soluto não volátil, maior vai ser o abaixamento da minha pressão de vapor. Menor vai ficando essa pressão de vapor. Então, quanto mais soluto não volátil, quanto mais sal eu colocar na água, mais difícil vai ser ele volatilizar. Então, vai demorar muito mais tempo. Tá claro isso? Lembraram? Vamos avançar?
Então vamos pensar assim, quando a gente trata dos efeitos coligativos, a forma que isso é cobrado no Enem é muito importante, e também no vestibular e também para o nosso próprio entendimento. Então os gráficos são uma parte bem importante, eles não são difíceis, mas eles aparecem muito para você fazer a interpretação do que está acontecendo. Então, a pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais aqui. Se eu tenho um aumento de pressão, eu tenho um aumento de temperatura e vice-versa, né? Vamos supor lá que a gente está com um sistema fechado, uma determinada temperatura, minhas partículas gasosas estão lá dentro, mas daí eu aumentei a temperatura do meu sistema. Elas começam a se agitar mais, elas se chocam mais contra as paredes do recipiente e aí eu aumento a pressão do sistema. Então isso é diretamente proporcional. Então vamos supor que eu tenho lá um solvente puro e eu sei que determinada pressão e temperatura ele vai entrar em ebulição, né? É onde se iguala isso aí. Agora, se eu adicionar um soluto não volátil a esse solvente puro, eu agora, a partir do momento que eu tenho essa mistura de solvente e soluto não volátil, eu vou ter um abaixamento dessa pressão de vapor. Então, a mesma coisa que a gente falou antes. Se com um solvente puro eu tenho uma determinada pressão de vapor, quando eu estou adicionando um soluto não volátil, essa pressão de vapor vai ser menor, vai ser mais difícil evaporar. E isso vai acontecer a uma determinada temperatura. Então, vamos supor que a temperatura que aconteceu isso aqui foi a 100 graus, ok? Estou olhando aqui no finalzinho. Esse pontilhado indica o quê? Que a 100 graus a pressão do meu solvente puro é maior do que a pressão da minha mistura. É maior do que a pressão de quando eu adicionei o soluto não volátil. Então eu tive um abaixamento da pressão de vapor. Então a partir de agora, com essa mistura, eu vou ter uma dificuldade maior de evaporar essa solução. Tá claro isso? Como que eu calculo essa diferença? Porque as leis de Raul querem saber isso. Qual é a diferença, né? Quanto que é esse abaixamento da minha pressão de vapor ou da minha temperatura, né? Então eu sempre tenho que levar em consideração que a pressão inicial sempre vai ser maior que a pressão final, porque a pressão inicial sempre trata do solvente puro. E a pressão final sempre trata da mistura, que é o solvente com o soluto não volátil. Então, a partir daí, a gente começa a falar da lei de Raul. Então, ele trata diretamente, e ele quer saber isso quantitativamente, de quanto que é esse abaixamento relativo da pressão de vapor. Então, agora a gente pode calcular. Eu sei que isso acontece, né? Eu sei que há esse abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Mas de quanto vai ser essa pressão de vapor? De quanto vai ser esse abaixamento? É isso que essa lei trata. Ele te dá um embasamento para você poder calcular essa diferença. E é simples. Eu tenho que saber a pressão inicial e a pressão final. Só que às vezes não é tão claro assim no enunciado. E aí, para a gente chegar a esse cálculo, eu vou ter que calcular outras coisinhas antes. Mas é tranquilo, mas é trabalhoso também. Então vamos lá, a fórmula que a gente usa para determinar o abaixamento da pressão de vapor é essa aqui. Então eu tenho a variação de vapor dividida pela pressão inicial, que é igual a constante tonoscópica vezes o W, que a gente já vai descobrir o que é. Então vamos por partes. A pressão inicial é a pressão de vapor do solvente puro. Ou ele te dá no enunciado, ou você tem que descobrir. Isso depende das várias características que vai ter aquela questão. O KT é a constante tonoscópica. Ele pode te dar essa constante pronta, ou você tem que calcular ela. Para calcular é simples. Você só vai pegar a massa molar do solvente, vamos supor que o solvente seja água. Então a massa molar dela é 18 gramas por mol. E aí você vai dividir por 1000. Então, sempre que eu quiser calcular o KT, a constante tonoscópica, eu pego a massa molar do solvente e divido por 1000, ok? O W é o que a gente chama de molalidade.
ele dá o número de mol dissoluto, né? O número de mol dissoluto geralmente a gente calcula em gramas por mol, mas aqui eu tenho que calcular em quilo, por isso que chama de molalidade, porque esse cálculo é dado em quilo por mol. Como que eu calculo isso? Eu vou pegar o número de mol do meu soluto e vou dividir pela massa do solvente, e essa massa do solvente tem que ser em quilo. É essa a diferença. Né? O que a gente fazia antes para descobrir a molaridade? Era o número de mol pela massa ou pelo volume, e isso era dado em gramas. A partir de agora, molalidade é o W, e eu tenho que descobrir o número de mol do meu soluto, só que eu tenho que considerar que a massa do meu solvente está em quilos. E agora a gente vai fazer um exemplo de como pode aparecer isso para vocês.